Estamos aqui agora no nossa conversa sem coleira com Tati Lomba, médica veterinária. Tati, eu quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, da sua história, de onde você veio, de onde surgiu essa vontade de ser veterinária. Explica um pouquinho pra gente. Tá, eu me chamo Tatiane Lomba, mas pode me chamar de Tati? Pros íntimos, tá? Licença. Aqui. Eu sou médica veterinária, formada pela UFBA, sou publicitária também. Antes de formar veterinária, formei em publicidade e em comunicação social. Ai, Tati, mas por que comunicação social e veterinária? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu sonho de infância, de criança, sempre foi ser médica veterinária, né? Meu pai tinha canil, então eu fui criada com cachorro, eu nasci no meio de cachorro. A gente tem roça, então todo final de semana eu tava na roça, então lidando com bicho, eu era coelho, eu era galinha, enfim, todos os tipos de bicho. Todas as feiras, Expo Rural, todas elas eu ia e eu via acontecendo e eu queria ir e eu não podia sair de lá sem um bicho. Então eu tinha que sair de lá com um hamster, com um pintinho, com um coelho. Eu infernizava a vida dos meus pais até eles, tá bom, Tati, a gente leva o hamster pra casa. Você é filha única? Não, eu tenho mais uma irmã. Mais nova? Mais velha. Eu sou a caçula. Ah, os mimos da caçula. Então, mas eu sempre gostei de bicho, sempre queria estar no meio. E eu sempre dizia que ou eu ia ser bióloga ou eu ia ser médica veterinária. Claro que, como geminiana que sou, sempre quis ser várias coisas ao mesmo tempo, mas sempre ficava no lidar com bichos. Mas eu já quis ser geógrafa, oceanógrafa e todos os ógrafas que você imaginar da vida. Mas meu negócio era lidar com bichos. E quando eu saí da faculdade, da escola, eu não passei na UFBA, né? Naquela época lá atrás eram 2 fases. E era uma dificuldade, era um processo para passar no vestibular e não tinha o Enem ainda na época, e aí era um negócio louco. Aí eu passei na primeira fase e não passei na segunda fase, e o ensino médio eu fiz em escola pública, então o ensino foi realmente um pouco mais defasado, mas cheguei a passar na primeira fase e não passei na segunda. Vi todos os meus amigos indo para a faculdade. E eu sempre fui muito estudiosa, eu era a CDF, a que sentava na primeira fileira, a que tirava 10, eu sempre fui isso, eu sempre gostei de estudar. Minha mãe fala até hoje que eu acordava ela para ela me levar para a escola, porque ela não tinha dificuldade nenhuma. Então, não passar no vestibular, ver meus amigos todos indo para a faculdade, eu ter que esperar mais um ano para ir para a faculdade, eu falei, não quero fazer cursinho, não quero fazer nada disso. Aí eu fui fazer publicidade, porque era uma outra coisa que eu gostava, de comunicação. Então eu falei, não, eu vou fazer outra faculdade e aí, se der certo lá no futuro, eu faço veterinária. E aí foi isso, aí eu fiz publicidade, mas todo final de semestre eu falava, não é isso que eu quero pra minha vida. Todo final de semestre eu falava, meu Deus. Mas mesmo assim você persistia, né? Persistia. Comecei e vou até o final agora. Foi, aí quando chegou lá pro final, no último ano, aí no meio do caminho eu fiz cursinho pra fazer concurso, porque a gente vai, né? A vida vai levando a gente, então eu trabalhava, eu fui fazer cursinho pra fazer concurso. E quando chegou lá no último ano da faculdade, eu falei, não, gente, ainda não é isso. Aí eu falei, não, vou fazer veterinária. Aí abriu uma turma em uma particular, e aí dava pra trabalhar ao mesmo tempo, e eu precisava trabalhar. Então eu fui fazer, passei pelo Enem na época, porque facilitou, consegui fiéis. Que massa. E aí eu fiz o último ano de publicidade com o primeiro ano de veterinária. Saí do trabalho. E trabalhando. Aí eu tinha que sair do trabalho, porque um era de manhã, o outro era à noite, no meio do caminho não dava tempo. Aí minha mãe falou assim, minha mãe e meu namorado, na época que hoje é meu esposo, falou assim, não, Tati, larga o trabalho e a gente te ajuda. Que apoio bom, né? Mas eu sempre fui muito independente, então aquilo me incomodou muito, porque eu já trabalhava. E aí eu consegui bolsa na faculdade de iniciação científica, e aí era o que me ajudava ali, né, na passagem do ônibus, no lanchinho. Eu não ficava 100% dependente de ninguém. Sim. Mas o resto era tudo com eles. Então eles me ajudaram, eles falaram que ia dar certo, então eu falei, eu vou pra conquistar conseguir, né, realizar meu sonho. Eu lembro que meu primeiro dia de aula em veterinária eu chorei. De emoção. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Tô realizando o que eu sempre quis, Cadê né? o em cima? Tá ali.
Aqui a gente vai, a gente se emociona também, porque é muita história, né? Eu chorei, eu lembro como se fosse ontem, eu no cantinho da sala, assim, a sala cheia, acho que tinha umas 50 pessoas, e a professora Annelisa, que era presidente do CRMV daqui da Bahia na época, que foi dar o primeiro dia de aula. Então eu ouvindo ela falando sobre a veterinária e tal, e aquilo sempre tinha sido meu Eu vou chorar. Vou chorar, ok? Eu tô chorando. Então eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Eu consegui. Que mesmo diante de tanta dificuldade, tantas coisas que aconteceram, porque assim, a gente fala aqui um resumo, né? Mas foram tantas coisas que aconteceram que eu me vi ali e eu falei, meu Deus, não tô acreditando, sabe? Então eu chorei horrores nesse dia. Eu lá no cantinho assim, eu morri de vergonha porque eu tava chorando. Ninguém a vai sala entender, escura, né? Mas a sala tava escura porque Ufa. tava apresentando o negócio. Eu falei, não, mas eu desse jeito, quando ligou a sala, eu tava com a cara vermelha e eu lixada. Imagino. E ninguém entendendo nada, mas eu falei, que gente, eu choro mesmo. E aí foi isso, aí pronto, aí eu quis parar a publicidade na época. E minha mãe, não, no último ano, você não é nem maluca. Eu falei, mas minha mãe, eu tinha conseguido aquele outro programa que é 100%, o FIES não, foi o outro. Do governo que você fica sem pagar, que você não precisa pagar. Eu sei qual é, mas também não tá me vindo o nome. Não tá vindo o nome. Só que aí você não pode ter uma outra formação. Aí eu queria trancar a publicidade pra fazer a outra, pra fazer veterinária. E aí quando eu terminasse veterinária, eu voltava e terminava a publicidade. Minha mãe falou, você não vai voltar pra terminar. Você não vai A chance voltar. disso acontecer é mínima, né? Então você vai formar, você vai formar. E aí a gente dá um jeito de pagar o FIES depois. Eu falei, então tá bom. Aí um ano depois, eu fiz um ano de veterinária na particular. E aí com um ano eu tentei o Enem pra tentar a UFPA. E aí eu passei. Aí eu larguei a particular e fui pra UFPA. Menina, que bênção, né? Ter uma mãe que ajuda a gente a tomar o rumo ali. Sim, porque se não fosse ela e meu namorado na época, eu tinha largado. Eu fiz, não, eu vou largar. Não, mãe, eu consegui isso aqui. Pra onde? Eu consegui, vai ser 100%, eu não vou ter que pagar mais depois. Tá? Ela, não, você vai formar. E pronto, aí fui pra UFBA, passei os meus 7 anos lá, porque teve greve, enfim, todas as coisas que a UFBA tem. Se você tá achando que foi muito tempo, eu levei 8. É porque a minha história se parece um pouco com a sua, assim, né? A gente sempre teve que trabalhar, né, amiga? Então, a gente, mesmo que, tem mãe, tem alguém pra ajudar, o senso de independência da gente fala mais alto. E a gente quer se sentir, né, útil ali. Tá no perrengue, mas eu tô fazendo alguma coisa por mim. Então, foi mais ou menos isso também. E não tem jeito, né? É muito difícil você conseguir um emprego trabalhando ou estudando lá. E aí eu passei a faculdade inteira com iniciação científica. Então eu tive, graças a Deus, professores que me ajudaram, porque na UFBA é realmente um pouco complicado você conseguir algumas coisas. Então eu conquistei um espaço, eu era de Grandes na época, então eu conquistei um espaço, uma amizade muito, muito legal, muito interessante com alguns professores que me ajudaram muito, me abriram muitas portas. Então eu consegui fazer iniciação científica a faculdade inteira. Então eu tive bolsa a faculdade inteira, o que me ajudou. Isso, dá um suporte muito bom. Eu sempre morei pro lado de cá, então daqui pra UFBA, pra Undina, Ave Maria, você é doido. Eu saía daqui 5 horas da manhã pra chegar lá às 7 e ainda chegar atrasada pra aula. Ainda tomava falta, viu? Porque eu chegava lá 7h30 e era 7h10 a aula. Não, e vale a pena ressaltar que outro dia eu ouvi falando, tipo assim, é UFBA, é federal, os professores são mais light. Gente, eu entrei um pouco nessa onda, assim, tipo, só é difícil entrar, depois que entra é fácil. Não é. Não é. Oh. Se você não se dedicar, não passa. Não passa. E eu lembro que na minha formatura eu fui oradora, né? E aí eu fiz um texto de início, assim, que foi engraçado. Todo mundo riu, os professores riram, mas ficaram me olhando assim de cara de olho. Porque eu tô saindo, eu vou aproveitar e deixa aqui. Deixa eu falar, aproveitar que eu já formei, né? Não tem nem como na frente de todo mundo o povo recusar minha formatura, então não dá. E aí eu lembro que ainda foi na época da pandemia, né? Porque eu formei um ano depois da pandemia, me atrasou a formatura e tal. E aí eu lembro que, para os mais antigos, vocês vão lembrar. Sabe aquele desenho Cavaleiros do Dragão? É Cavaleiros do Zodíaco? Não.
Caverna do Dragão. Ai, gente, eu botei que a UFBA parecia a Caverna do Dragão. Que você entra numa montanha-russa. Mas pra achar o portal e você de não volta, sabe né? como é que você vai sair, meu irmão. Exatamente. Você tá ali pra sair, ó, com o pé na saída. Aí aparece o mestre dos magos, aparece aquele do mal. E aí acontece alguma coisa e você não consegue sair. Então eu tava pra sair pandemia. Eu tava pra sair não sei o quê. Greve. Gente. Eu peguei umas 4, 5 greves na UFBA. E eu peguei uma que eu lembro que levou mais de 6 meses. A minha primeira foi em 2015. Acho que foi essa. Foi essa, que foram 6 meses. Muito Eu perdi tempo. eu perdi um semestre. Desregulava tudo, né? Às vezes no Natal a gente tava lá fazendo prova. No Carnaval a gente já tava estudando. Aí eu chamei de Caverna do Dragão, o povo ficou me olhando assim, mas todo mundo deu risada porque é verdade. Mas é uma verdade. É uma verdade. A sorte, né? E um privilégio muito grande de quem realmente pode entrar na faculdade, na UFBA, e se dedicar somente a isso, né? Sim. Porque de manhã tem aula, 10 horas, depois tem aula 4 horas da tarde, e nesse meio tempo você faz o quê? Né? Fora as aulas de teletransporte que a gente chamava, né? Que era aula em Ondina e aula no ICS, e acabava uma 8h40 e começava outra 8h40 no outro prédio, no outro bairro, e você tinha que pegar ônibus pra ir, né? E quando não tinha, quando eu entrei, nem ônibus, nem bus UFBA tinha. Pois é. O mais gostoso disso tudo assim é relembrar, né? Ah, com certeza. Porque enquanto a gente tá lá vivendo o perrengue é difícil, mas hoje a gente relembrando, a gente dá tanta importância e tanto valor, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar aqui essa deixa, assim, e vou falar algo que pra mim hoje é muito importante. Quando eu me formei, eu fui pra área comercial e depois eu optei também pra clínica. E aí, quando eu fui pra clínica, eu me frustrei muito. Eu sou muito emocional. E eu me deparei com situações que me colocou muito pra baixo. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Tanta expectativa em cima de mim e eu agora vou dizer que não vou, né? Eu vou deixar de ser veterinária, 8 anos na faculdade e agora eu não sou mais veterinária? Como é que é isso, né? E é exatamente isso. A gente pode se reinventar dentro da veterinária, né? E lembrar disso tudo me fortalece para dizer eu quero ser veterinária de alguma forma. Uhum. E eu acho que isso me incentivou a pegar a psicanálise, a pegar a veterinária e falar assim, eu vou fazer alguma coisa com isso, porque eu sou veterinária, mesmo que eu não mexa com os bichinhos. Uhum. E isso me fortaleceu muito. Então, ter feito veterinária, ter passado por todos esses processos que não são fáceis, é o que me dá força hoje para conseguir realmente fazer com que a VetMaker siga em frente e dê certo. Vou começar agora com nossa conversa sem coleira. Ai, Jesus. Vamos lá. O que mais te motiva a seguir na área PetVet todos os dias? Lembrado porque eu comecei. Porque eu acho que se a gente fraquejar, a gente desiste. Desiste porque a vida na veterinária é muito frustrante, em muitos momentos. Na clínica, na cirurgia, na área comercial. Na verdade, é a vida, né? Se a gente for parar pra pensar em todas as áreas, em todos os lugares que a gente for trabalhar ou for, sei lá, qualquer coisa que a gente faça, Sim. vão ter coisas que vão frustrar a gente. Então eu acho que você se apegar e se lembrar do porquê você começou, do porquê você decidiu fazer aquilo, eu acho que faz você parar pra pensar melhor. É o propósito, né? Sim. Legal. Qual foi o maior desafio emocional que você já enfrentou na profissão e como você superou? Meu primeiro plantão. Eu passei a faculdade inteira trabalhando com grandes. Eu acho que na verdade, eu nem sei. Ó, são tantas. Calma aí, deixa eu pensar. Peraí, deixa eu relembrar. Deixa eu pensar. Mas eu acho que o pior de todos foi esse. Quando eu saí, quando eu tava no final do último semestre, que eu peguei a pandemia, que eu parei pra pensar melhor no que eu queria pra minha vida, então eu pensei em como seria a minha vida com grandes. Então eu vou fazer residência no interior, eu casada, querendo constituir família e tal. E aí, não que isso impeça, tá, gente? Mas você tem que parar pra pensar no que você quer pra sua vida. Então, a área de grandes é uma área muito desafiadora, né? Cavalo tem cólica à meia-noite. Égua vai parir 1h da manhã. Então, você, na capital, com um filho pequeno, pra ir atender uma cólica à meia-noite, desculpa, gente, mas não dá. Mesmo que você tenha a maior rede de apoio do mundo, você com um bebê de 4, 3 meses, você não consegue. Se você não quer ser mãe, se você não quer constituir família, se você quer ser sozinha, pelo menos por um tempo, eu acho que é válido. Mas você tem que parar pra pensar. Então, pra mim, isso daí foi realmente muito desafiador, mas a vivência na veterinária do meu primeiro plantão, que foi assim, caos.
Porque eu passei a faculdade inteira trabalhando com grandes, resolvi pegar pequenos lá no final, que foi quando eu fiz supervisionado em pequenos, então eu passei o meu supervisionado todo em pequenos, aprendendo na prática o que eu deveria ter aprendido a faculdade inteira. Então você, que é estudante veterinária, por favor, não faça o que eu fiz. Pegue vários estágios diferentes, lá no final você pode se arrepender do que você escolheu durante a faculdade e ir para outra área. Então, aproveite o momento de aprendizado para pegar vários aprendizados em vários lugares diferentes, em várias áreas. E aí, quando eu fui pro primeiro plantão, eu sozinha, me vi sozinha num plantão de emergência, só com auxiliar, com vários casos, assim, porque meu primeiro ano de formada, minha irmã só chegava as bombas pra mim. Parece que sabia, né? Vamos lá desafiar a Tati? Assim, graças a Deus eu me saí bem, sem falsa modéstia, mas era um negócio assim de eu botar a mão na cabeça e falar, meu Senhor Jesus, Pai, por favor, calma aí, pera lá, por favor, vai com calma. Mas eu acho que falando de saúde mental, assim, que bom que você saiu bem. Mas eu acho que o maior peso é o depois, né? Sim. Eu saí do meu primeiro plantão falando que eu não queria pegar plantão nunca mais na minha vida. Eu passei mal, literalmente de nervoso. Quando a outra veterinária chegou pra me tirar do plantão, ela me deu, oi Tati, boa noite. Eu falei, peraí que eu te passo o plantão. Eu fui correndo pro banheiro, passando mal. Botar pra fora, todo nervoso que eu passei o dia inteiro. Passei muito mal. Aí quando eu voltei, ela fez, você tá pálida, minha filha, você tá bem? Eu falei, não. Eu falei, não tô bem não, ela vai pra casa. Eu falei, não, que eu tenho que te passar o plantão. Ainda não terminou. Ainda não dá. Gostaria, mas não Caramba. dá. E o meu segundo plantão, porque assim, quando você forma, é o que abre portas, né? Então não tem jeito, você precisa trabalhar. E aí o meu segundo plantão, quando eu saí do meu primeiro plantão, falando que eu não queria nunca mais na minha vida passar por aquilo, e aí o dinheiro caiu na conta, eu falei, mas é o que vai pagar agora, então quando é o próximo? Aí fui. O meu outro plantão foi dia 1º de janeiro, foi um plantão de 24 horas, porque ainda tem isso, né gente? É 24, 36, 48. É aí que tá a sobrecarga, né? Além da sobrecarga do trabalho em si, a carga de horário, né? E é demais. E aí meu segundo plantão, quando deu 10 horas da noite, eu tava pedindo um PPO. Eu falei, gente, alguém pode me tirar do plantão que eu não tô bem, não. Caraca. Ninguém foi me tirar do plantão. Eu tive que finalizar meu plantão. Mas graças a Deus deu tudo certo também. Que bom. Você passou quanto tempo na clínica? Eu fiquei... Eu formei em 2021. Meu filho nasceu em 2025 ou 2024. Fiquei de 2021, formei em 2020 final, peguei o início de 2021 já atendendo, fiquei até 2020, final de 2024, que foi quando o Arthur nasceu, que foi em janeiro, né? Então eu fiquei na clínica, dos plantões e tal, até 2024. Aí Arthur nasceu, eu dei um tempo aí de um ano, fiquei fora por um ano. E aí quando ele completou um ano, eu resolvi voltar. Aí eu comecei alguns atendimentos domicílio, fazia domicílio também lá na época, antes dele nascer. Sim. Mas aí quando você tem um filho, você quer um pouquinho mais de estabilidade, e foi quando eu fui pra área comercial. Entendi. Te entendo. Super te entendo. Quando é só você fala, não, gente, dá. Agora, quando tem uma outra pessoa dependendo de você, você quer uma segurança, né? De que vai cair aquele dinheiro, aquela quantidade naquele mês, que vai suprir aquela necessidade. Exato. Então, na clínica, nos plantões e no domicílio, esse mês você ganha tanto. Mês que vem você não ganha mais aquele tanto. Então, ganha menos, ganha mais. Fica esse negócio instável, fica muito ruim. É, verdade. Em momentos de pressão, o que te ajuda a manter o equilíbrio? Não sei. Eu acho que pensar que aquela vida depende de mim, eu acho que é o que me segura naquele momento equilibrada, porque depois que passa aquele momento de pressão, aí eu vou pra um canto, choro, sento, boto pra fora. Mas no momento realmente acho que a adrenalina segura, acho que é hormonal mesmo. Porque depois que passa... É o senso de responsabilidade. Tenho que fazer, eu quero saber. Minhas emoções não podem tomar conta de mim agora. Isso, depois exatamente. Eu resolvo com vocês, né? Depois eu resolvo comigo, bora resolver isso aqui. Teve uma vez que eu tomei uma queda.
num plantão, porque o paciente passou mal e dentro da sala que eu tava no hospital não tinha um medicamento que eu precisava, né? Ele entrou, teve convulsão e não tinha o medicamento na sala. Eu sabia que na outra sala tinha. Ai, meu Deus. O auxiliar tinha acabado de passar pano no corredor. Aí eu saí correndo desesperada. E quando eu fui entrar na sala, que você faz a volta, né? Então eu derrapei, dei um 360 e caí de lado no chão. Ai, amiga, eu tô me arrepiando aqui. Você acha que eu lembrei que eu caí? Caiu, levantou, papum. Tinha uma mola no chão, né? Foi isso. O dono do cachorro olhou pra fora e fez: doutora, você tá bem? O auxiliar. A vergonha era tanto, né, amiga, que você tinha que fingir. Eu falei: cadê o buraco? O auxiliar achou que o cachorro tinha caído da maca por causa do barulho, porque era um cachorro grande, então ele achou que o cachorro tinha despencado. Aí ele veio correndo, me viu no chão, levantando. Você tá bem? Eu falei: tá tudo bem. Aí peguei o remédio, saí correndo, consegui. O cachorro. Quando o cachorro estabilizou, que eu entendi o cachorro, fiz as medicações, que deu tudo bem. Que eu sentei. Ai. Aí, minha irmã, a dor no corpo. Isso aqui ficou roxo, o joelho ficou roxo. Foi uma baita queda, né? Eu tava toda roxa. Eu só senti depois. Ai, gente, e isso daí, eu acho que vale uma reflexão profunda, amiga. Porque isso é a essência do que a Vetmenton traz. Eu, como veterinária, cuido de quem cuida, eu cuido de vocês. Mas, e quem cuida de vocês, sabe? Uhum. É importante que a gente tenha essa coisa de tentar levar com mais leveza o processo. Tá tudo bem cair, levantar e parar, olhar, o animal. Tipo assim, são duas vidas. Qual é a mais importante ali? Não que a do animal não seja, sim, mas se você também não estiver bem para fazer aquilo ali, vão ser duas perdas. Com certeza. Sabe? E no momento, a gente não tem essa sabedoria, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na vida, né? Então, tipo assim, você tem que ser boa, você tem que ser a melhor, você se vira. E eu acho que aí começa, né? Aí é um dos starts, assim, uma situação como essa, de que eu tinha que ter parado, o animal, calma, vai dar conta. É um minutinho de eu olhar pra mim e falar: tá tudo bem, não tô bem. Providencie uma cadeira pra eu sentar aqui, pra eu, sabe? Toma uma água, porque foi uma queda, mexe com o corpo todo, né? Toma uma água, pronto, agora vamos lá. E tá bem. É claro que você vai ficar roxa, você vai ficar dolorida, vai ficar mal, né? Mas, tipo assim, controlar aquele momento, te dá um abraço, te dá você fazer isso com você, sabe? E a gente não aprendeu isso. E a Vetmenton tá aqui com esse objetivo, sabe? De fazer a gente refletir sobre isso. Isso é importante, porque enquanto os momentos isso acontece, então, por exemplo, eu já passei por isso, eu já passei de eu passar mal, de ter Covid, no plantão, de um exemplo, 10 horas da noite eu tá com febre, passando mal e não conseguir alguém pra me substituir, e ter animal no internamento que depende de mim. E eu não poder ir embora, porque tem aqueles pacientes ali. Como é que eu vou embora? Não tenho ninguém pra me substituir. Então, assim, é puxado, gente. Então, quando as pessoas falam que chega Setembro Amarelo e tal, eu conheço muita gente que fala assim: mas por que tem muito caso de suicídio em veterinário? Gente, é só sabe quem vive. Só sabe quem vive, exatamente. Só sabe quem vive. Então, assim, eu já travei coluna em atendimento. Aí nesse eu realmente parei e falei assim: cancela minha agenda que eu preciso ir embora. Eu tava atendendo, coletando sangue. Eu fiz assim, quando eu voltei, travou. Aí eu fiz: meu Deus, e agora? O cachorro na minha frente, eu tô sentado. E o auxiliar tava do meu lado. Aí o auxiliar, que era o dono da clínica, aí eu virei pra ele e falei: olha, minha coluna travou, eu vou terminar a coleta que eu tô aqui, vou terminar esse atendimento e, por favor, cancela minha agenda, eu não tenho como atender mais. Aí eu terminei tudo, deitei no chão e pedi socorro. Eu falei, eu liguei pro meu marido, falei: pelo amor de Deus, me buscar, me levar pro hospital, porque minha coluna travou. Gente, eu acho que minha coluna já travou uma vez, assim, é uma sensação horrível, né? Parece que vai quebrar. Dói, é uma dor fina aguda. É horrível. As coisas na vida só sabe realmente quem já passou, né? E é isso. E é isso que a gente vai sempre estar trazendo num bate-papo como esse. Porque ontem eu dei uma aula e a gente conversando e tudo mais, eu falei: gente, vocês precisam treinar situações difíceis que vão aparecer
para vocês saberem como se comportar, porque assim, na clínica não vai ser só ficar surfando na onda, né? Aprendi na faculdade isso, tá tudo bem. Que bom que seja, se só está sendo isso, amém, maravilha, mas assim, vai vir, né? Uma hora vai vir, uma eutanásia, uma hora vai vir um desafio daqueles. Nunca vi, nem lembro disso na faculdade. Parece que a gente nem teve uma aula daquela, mediante a complexidade do problema ali. E o que eu faço, né? Principalmente lidar com os tutores. Se um tutor gritar comigo aqui, se um tutor falar alguma coisa, o que eu faço? Então vale a pena às vezes a gente parar um pouquinho, avaliar, pensar o que eu faria. Esse assunto eu acho que é importante, porque hoje eu tenho certeza que você já agiria diferente, porque eu, né, com a maturidade, com a vivência. Certeza. Não, calma aí. O que é mais importante aqui, sabe? Não desmerecendo ninguém. Não desmerecendo ninguém, são vidas ali, todos têm vida ali, né? Mas se eu não estiver bem, esse animal também não vai ficar bem, a família não vai ficar bem. Então eu acho que vale a pena uma reflexão sempre de como eu deveria proceder, né? Chegou até aqui, tô no meio de um plantão, tá difícil, não consigo. Tentar providenciar alguém, ter um suporte, ligar, sabe? Com muita responsabilidade, não é tipo assim, sou fraca. Não, eu sou forte, mas infelizmente eu tô no limite e eu não posso ultrapassar isso, porque outras vidas dependem de você. Outras vidas dependem. Então você saber o seu limite é importante. Você saber que, isso aqui eu sei até tal coisa, até tal ponto. A partir daqui eu não consigo, não sei. Quem é que pode me ajudar? Sabe? Então é importante. É importante. Qual hábito ou atitude tem sido essencial para sua saúde mental no trabalho? Ai, gente, respirar fundo. É uma dica boa, amiga. Gostaria de dizer, como muitos colegas vets aí que eu tô vendo aqui, né, na região, que tá fazendo exercício físico, que tá correndo. Não tô fitness, não. Não tô, não. Mas eu acho que respirar fundo e entender que você tá lidando com pessoas. Então, assim, a gente não sabe como é que tá a vida da outra pessoa, né? Então, as pessoas, elas mostram o que elas têm pra te mostrar naquele momento. Então, todo mundo tá passando por algum problema, todo mundo tá passando por alguma dificuldade, e a gente não demonstra, a gente mostra pras pessoas a parte boa da nossa vida. Então, nas redes sociais a gente mostra o que tá bom, mas todo mundo tem um problema e tem uma dificuldade. Então, respirar fundo e entender que ali tem uma outra pessoa que pode não estar passando por uma situação legal. Então, assim, como na clínica, né? Tem muitos colegas que passam por dificuldades, como você falou, de o tutor gritar, de o tutor se estressar e tal. Graças a Deus, eu nunca passei por uma situação difícil nesse sentido, né? De alguém gritar comigo, de alguém ser grosso. Já passei por duas situações complicadas. Mas, assim, não chega nem aos pés do que eu vejo alguns colegas falando, sabe? Então, mas eu entendo que a situação que eu passei foi por nervosismo do tutor com a situação em que o cachorro dele estava. Então eu entendo que quem procura uma clínica, um veterinário, é porque o animal dele que ele gosta, porque se ele está procurando ele se importa, e está passando por alguma dificuldade de saúde. Sim. Então ele está preocupado, né? Então as duas situações que eu passei, uma foi o tutor tinha uma cadelinha de 15 anos, que ela estava internada, ela realmente não estava bem. Eu tinha acabado de pegar o plantão, ele veio visitar, isso era de manhã. Ele estava chateado, né, com alguma situação que ele tinha passado com algum outro veterinário do plantão. E aí, quando eu cheguei, eu já peguei aquela bomba explodindo no meu colo, sabe? Então, eu cheguei, dei bom dia na recepção, e aí ele já veio querendo falar alto comigo e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, bom dia, tudo bem? Como é que é o senhor? Eu sei que você tá passando por uma situação complicada, porque eu já sei da história da sua cadelinha, mas eu vou pedir que o senhor se acalme, sente um pouquinho, pegue uma água, beba uma água, eu vou lá dentro receber o plantão, entender o que está acontecendo, e quando o senhor se acalmar, a gente conversa, porque o senhor nervoso eu não vou conseguir conversar. Aí ele, tá bom, eu dei as costas e saí. Chamei o auxiliar, eu falei, olha, vai lá fora, fulano tá nervoso, quando ele se acalmar, aí você me chama, porque no estado que ele tá, eu não vou conversar com ele. E saí. Pronto, deu 10 minutos, ele pediu pra me chamar
me pediu desculpas, disse que realmente estava muito nervoso, que a cadela dele vive com ele há mais de 15 anos, eles tinham vindo de um outro país e que ele estava, né, preocupado, que ele sabia que ela já era uma cadelinha de idade e que estava com medo dela ir embora e que ele não queria isso, mas que ele sabia que a gente estava dando o melhor que a gente podia para ela e tal, enfim. Essa foi uma situação. E a outra situação foi porque o tutor achou que ele não deveria pagar o atendimento. Ele veio para um atendimento de emergência comigo, eu atendi, a cadelinha estava com problema gastrointestinal, a gente resolveu o problema, ela ficou internada e tal. Recomendei uma consulta com o cardiologista. Aí ele voltou, acho que umas 2 semanas depois para essa consulta, foi embora. 2 semanas depois, esse mesmo senhor volta com essa mesma cadela para um atendimento de emergência. Que ela estava vomitando, que ela estava com dor de barriga e tal, e a gente fez a consulta. E aí nessa consulta ele virou para mim e falou assim: ah, mas eu não entendo porque que toda vez que eu venho aqui eu tenho que pagar uma consulta. Aí eu que não entendi. A gente não sabe nem o que responder. Aí como assim? Aí tava ele e a esposa, né? Aí eu falei assim, não entendi. Aí ele, não, porque eu vim aqui, tem um mês, fiz um atendimento, eu vim pra uma consulta, aí não tem retorno, não? Eu falei, olha, o atendimento que o senhor veio no início do mês foi um atendimento de emergência, né? Não foi uma consulta que o senhor marcou e tal, um atendimento de emergência e se encerra ali. Acabou. A gente pode até fazer uma investigação, mas não foi o caso, porque ela estava com a gastroenterite, a gente tratou a gastroenterite, ele já tinha uma veterinária clínica que ele fazia atendimento, e aí não tinha porquê. E quando ele veio para consultar com a cardio, era uma consulta com a cardio, ele tinha direito a um retorno com a cardiologista, sim, né? Subsequente a isso, ele veio para um outro atendimento de emergência. Assim, retorno por quê? Não entendi. Ah, mas não entendo, toda vez eu tenho que vir deixar não sei quanto de consulta de emergência e tal. Aí eu falei assim, olha, o que eu posso fazer pelo senhor? Né? Porque ele estava muito exaltado. Eu tinha uma certa liberdade de fazer isso. E aí eu fiz a posse, ao invés de te cobrar uma consulta de emergência, eu te cobro uma consulta normal, para o senhor ficar tranquilo, né? O senhor vem sempre aqui, o senhor confia na gente, então não tem porquê. A gente conversar, né? Mas se exaltou e aí ele aceitou, pagou, mas saiu chateado, batendo o pé e deu as costas e saiu. Aí a esposa dele virou pra ele e falou assim, ô doutora, me desculpe, viu? Ele tá muito nervoso. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Sim. Mas assim, eu não tenho culpa. Eu quero fazer uma pontuação aqui. Primeiro, te dar os parabéns. Obrigada. Porque assim, ó, uma das coisas que a gente muito percebe no dia a dia dos veterinários é que os veterinários não têm a habilidade de se comunicar, né? Então, é sempre o nosso desafio na medicina veterinária é muito grande ali, principalmente na clínica, porque a gente não tem essa habilidade e a gente recebe muito tapa na cara. Demais. E aí, a gente fica naquela, eu boto essa pessoa no lugar dela ou eu tento manter e buscar uma conversa mais serena? E às vezes você não consegue pensar nisso na hora e você vai por instinto ali, você bota o seu sistema reptiliano pra agir e aí sai um dinossauro dentro de você e quer atacar, né? E você, muito pelo contrário, você conseguiu colocar totalmente o seu neocórtex pra tomar conta da situação. E no primeiro exemplo que você trouxe autoridade, com muito respeito. Sim. Mas você não ficou, ai senhorzinho, calma, tenha paciência, ela vai ficar bem, ela não vai morrer, não sei o que, aquele mimimi. Você não é mãe dele, você não é esposa dele, você não é nada dele, você é uma veterinária que tá ali recebendo um plantão, tentando entender o que tá acontecendo. Respeite o meu trabalho. Sim. E você falou isso com muita leveza, com muito respeito em ambas as partes, e é isso que o veterinário muito precisa, se respeitar e respeitar o outro, onde cada um ali fica no seu quadrado e todos vão fazer o que é possível. Você meio que trouxe para ele tipo assim, senhor, estamos do mesmo lado, respire, eu vou dar o meu melhor, eu vou ali e já volto. Na verdade, você podia passar meia hora lá, porque era meia hora que ele estava tentando se controlar. Então você só ia sair de lá quando ele realmente buscasse isso. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tem medo na clínica de que, se eu falar assim com ele vai achar que eu tô sendo grossa. Se eu falar assim, ele vai achar
e a gente não pensa no que a gente acha da gente, como a gente tem que se posicionar. Então não é a mensagem que você tem que levar que faça sentido, não para agradar, mas porque é uma mensagem que faz sentido. E é o que você falou, eu me respeito, eu tenho autoridade aqui, eu preciso mostrar para esse homem quem é que realmente precisa, eu tenho que colocar rédeas na situação aqui. Até e aí porque... ele entendeu isso, né? Ele conseguiu falar. Sim. Ele entrou nessa energia de respeito, de ela sabe o que ela tá fazendo. Até porque se você parar pra pensar, uma situação dessa, ela toma conta do seu dia inteiro. Então se você entrar naquela energia, poxa, eu tava acabando de pegar o plantão, inclusive pra cadela dele, pra cuidar dela. Então se eu entro na energia dele, isso acaba com o meu dia, eu não consigo fazer mais nada. Falou tudo. Um estresse que a gente passa, dependendo do tamanho do estresse que a gente passa ali, ele fica dentro do nosso corpo mais ou menos 6 horas. Imagina, metade de um plantão, dependendo se for administrativo, é o dia todo, né? Exatamente. Então, é você conseguir saber o que realmente é importante pra você, o que você quer manter, o que você não quer manter, né? Como é que eu tenho que agir. E assim, isso a gente só faz quando a gente tem consciência, né? Que isso é importante. E isso vem, às vezes, através de vivências mesmo, que a gente aprende com os tapas que a vida dá a gente. Mas também quem precisa disso através de um treinamento, né? Eu fiz terapia há 2 anos. Terapia. Isso me ajudou muito, porque eu era muito explosiva. Eu acho que se não fosse isso, de verdade... Assim, minha mãe fala, né, que... Não, todo mundo fala, na verdade. Olha pra minha cara e fala, nossa, Tati, como você é muito tranquila. É porque você namora comigo. É porque você não cresceu comigo. Hoje tá fácil, mas hoje tá fácil. Lá na infância, puxar seu cabelo. Na adolescência, misericórdia. Eu era chamada de problemática. Sério? Eu saía da escola sem fazer amizade, porque eu não tinha filtro. Então o que vinha na minha cabeça eu falava. E aí eu não tava nem aí pra você achar, sabe? Então a tolerância é aquela... Eu sempre fui aquela pessoa assim, pergunta idiota, tolerância zero. Sim. Então, nossa senhora, mas isso me trouxe muito problema. As pessoas se afastavam de mim e isso me incomodava muito. Porque eu ficava, nossa, ninguém gosta de mim, não é possível, gente. Que eu seja uma pessoa tão ruim. Mas eu sou verdadeira, eu falo a verdade, eu sou sincera. Existe um limiar entre sinceridade e grosseria. Então eu era grossa, na verdade, né? Eu era assim, extremo. Você se escondia atrás de achar que era só sincera, né? Isso, e não pode ser assim, pode, né? A gente tem que ter um filtro. É. Eu consegui implantar um filtro aqui, a terapia me ajudou muito. Mas você tem que saber se posicionar, na verdade, né? Eu aprendi a me posicionar. Sim. Porque senão, primeiro que a mulher nova, com a cara de criança, a voz de criança, se você não souber se posicionar, ninguém te respeita. É. Se você não entender, né? Isso é importante. Muito bem. O que você gostaria que todos soubessem sobre os bastidores da rotina do setor Pet Vet? O que eu gostaria? Que todo mundo soubesse. Tipo, o pessoal, acho que quem é veterinário, tudo que você falar aí vai se identificar de alguma forma, né? Mas alguma coisa que você fala assim, gente, os tutores, os donos dos pets, as pessoas com que eu trabalho, não tem noção do que é isso e eu preciso que eles saibam né, o peso que é, ou então a felicidade, não sei. O que você gostaria que eles soubessem com relação ao que você vive? Como é difícil lidar com o tutor para pagar a conta. Porque, assim, não são todos, tá? Mas a maioria acha que a gente tem que trabalhar por amor. A gente trabalha por amor. Se você me disser um veterinário que trabalha por causa de dinheiro na clínica, eu vou dizer que é mentira. Que, eu vou fazer veterinária porque eu quero ser rico. Isso não existe, gente. Todo mundo que fez veterinária, faz veterinária, ela faz porque ama bicho. Todo mundo... isso inclusive serve para os estudantes, tá, gente? Ou você que quer ser veterinário. Se você quer ser veterinário porque você vai trabalhar só com animal, sinto muito te frustrar, né? Porque a gente tem que lidar com o tutor. Então, o tutor que paga a conta, tá? O tutor que paga a conta, o tutor que faz 80% do tratamento é o tutor. Você tá ali, você vai avaliar, você vai fechar o diagnóstico e você vai passar o tratamento. Mas se o tutor não fizer o tratamento, que é 80% do que foi feito, seu trabalho vai todo por água abaixo. Então, assim, eu acho que lidar com o tutor é realmente o mais pesado. Essa questão da comunicação, isso você realmente não aprende na faculdade. O que me ajudou muito foi ter feito comunicação antes.
Sim, Então, assim, ai, não tem nada a ver, tem tudo a ver, gente. E aprender a se comunicar é importante. Aprender a passar o que você quer exatamente. de forma respeitosa, porque a gente tem que respeitar o outro também. Então, assim, e fazer com que a pessoa entenda que você precisa pagar sua conta também. Aos poucos, eu acho que com o tempo a gente vai desmistificando isso, né? De que o veterinário vive de luz. E que, é porque veterinário ama bichinho, que legal, né? Mas quantos advogados amam bichinhos? Quantos nutricionistas amam bichinhos? E nem por isso eles fizeram veterinária, Exatamente. né? Então a gente tem um plus, a gente ama animais e a gente quer ganhar dinheiro com isso, né? Então, Entender que é respeite medicina, a minha né? profissão, né? Porque as pessoas acham que ser médico é só médico de humano. Não, nós somos médicos de bichos, mas nós somos médicos e a gente tem que se valorizar e se respeitar como tal. Exatamente. Porque eu acho que a falta de valorização vem muito inicialmente de dentro da própria profissão. É isso. Exatamente. Qual foi a lição mais valiosa que a sua profissão já te ensinou? Ai, gente, são tantas. O que mais me deixa encantada, não sei no que as pessoas que estão assistindo acreditam, né? Eu falo agora em questão espiritual e tal. Mas o olhar que o animal te dá de agradecimento. Ai, amiga, eu vou chorar. Eu tô arrepiada. Isso, porque isso é real, real. gente. É. Sabe, quando ele chega. Eu tô toda arrepiada. Porque, Eu assim, também. quando o animal chega no consultório, ele te olha com olhar de pedido de ajuda. E você consegue enxergar isso, sabe? Mas isso é sintonia. É. Se você tiver com o canal aberto para receber aquela comunicação, né? É verdade. Porque nem todos os veterinários, porque a gente sabe que muitos veterinários também, às vezes, perdem esse amor no meio do caminho, né? É. Porque isso é sintonia. E parabéns de novo, porque você tá com, né? Quem sabe, quem viveu isso é porque tava com o canal aberto. E é a mais pura verdade que você tá falando. Eu já passei por isso também. É muito real, gente. Assim, eu tenho uma paciente, assim, muito clara na minha mente. Foi uma eutanásia que eu tive que fazer. Que não era minha paciente, mas o olhar dela foi de tipo assim, muito obrigada. Ai, meu Deus! E ver isso de uma eutanásia é muito triste, mas ao mesmo tempo me deixa tranquila, sabe? De saber que eu estou fazendo algo que é certo, porque ela já estava sofrendo muito, sabe? Então, cadê Luiz? Gente, eu não quero filmar agora. Por favor, me dê. Licença. Não sei nem quem é, gente. Então, ter feito aquele atendimento foi triste, mas foi satisfatório ao mesmo tempo, que eu vi, eu senti, eu lembro que, enfim, foi... Então, o olhar, pra mim, eu acho que isso daí é o mais forte. O olhar de pedido de ajuda e o olhar de agradecimento. Quando você termina tudo, que deu tudo certo, ou que você tá dando alta pra um paciente, e ele te olhar com aquele olhar, tipo assim, agora eu tô bem, sabe? Então, eu acho que isso daí é o mais incrível. Que massa, que gostoso. Você vai falando assim, eu vou me identificando. Eu queria compartilhar várias situações que eu já vivi, mas o nosso podcast ia levar 5 horas. Então, a gente vai eu deixo só você, né? A entrevistada aqui é você. Mas vamos lá. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, você já falou um pouquinho alguma coisa aí, né? Mas uma pergunta para isso agora. Qual conselho você daria para essa pessoa? Se lembre, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com relação ao do desistir, né? Se lembre todo dia por que você começou. Eu acho que isso é o que te mantém na profissão, sabe? E se dê a oportunidade, você está começando a faculdade, se dê a oportunidade de conhecer tudo. Você está no momento de conhecimento. Exato. Então, se dê a oportunidade de conhecer todas as áreas que você puder. Então, surgiu um estágio na clínica, vai. Surgiu um estágio em Grandes, vai. Surgiu um estágio, uma vivência em Silvestres, vai. Inspeção, vai também. E separa o último ano para se dedicar para aquilo que você acha que mais se identificou, né? Exatamente. Clínica que eu quero. Pega aquele ano e se joga.
Porque depois você vai passar pelo portal ali, né? Você vai conseguir sair da caverna do dragão. E aí vai ser você sozinho, né? Você já não vai estar com aquela galerinha lá dentro. E aí você vai ter amizades. a confiança de fazer, né, acontecer. Faça amizades. Faça Network, aproveita, né, amiga? Coisas importantes da faculdade, tá? Primeiro, a faculdade é sua vitrine. Então, não ache que ninguém tá te vendo, porque tá todo mundo te vendo. Então, como você se veste, como você se comporta, como você fala, tá todo mundo vendo você, né? Então, não só os professores, eu falo os amigos também, né? Então, se lembra que todo mundo que sair dali vai ser seu colega. E o mundo dá voltas. Então, hoje ele pode ser seu colega, amanhã ele pode ser seu chefe, no outro dia ele pode estar lhe pedindo emprego. Eu acho que essa dica é fantástica. Porque a gente só sabe disso depois que a gente sai. Ninguém nunca me deu essa dica lá. Porque se alguém tivesse me falado, eu acho que as minhas condutas teriam sido outras. Não que, enfim, tudo fez parte da minha história. Eu sou super grata. Independente de qual tenha sido a história, eu acho que ela me trouxe até aqui hoje, sabe? Isso é bem legal. Mas talvez tivesse dado uma outra direção também e fizesse mais sentido eu saber disso. Né? Eu sou uma vitrine, a minha roupa importa. Ah, mas eu só tô indo pra faculdade assistir aula. A minha roupa importa assistindo aula porque alguém tá me vendo e dá muitas voltas. Eu já saí há 7 anos da faculdade, eu encontro o pessoal hoje, sabe? Eu falo, gente, como a gente mudou e como de repente já podia, né, ter sido diferente. Então isso daí eu acho que é uma dica fantástica, eu gostei. E eu vejo assim, sabe o que eu vejo? Eu conversando com uma amiga essa semana, foi semana passada. Tinha uma outra colega precisando de trabalho, mandando currículo e tal. E aí a que recebeu o currículo era uma pessoa que a outra não se dava muito bem, já tinha feito grosseria. Tá? Eu falei, como o mundo dá voltas, tá vendo? E é isso mesmo, gostei. O que significa para você cuidar da mente no dia a dia profissional? Importante. O significado para mim é importância. Eu acho que é aquela coisa, gente. A vida ela não é só a profissão. Então a gente é médico veterinário, mas a gente é mulher, mãe, dona de casa. Então se a gente não cuidar da mente, a gente surta. Porque tem uma frase que minha irmã me falou uma vez que isso eu levo hoje pra vida, né? Quais são os pratos que você quer deixar cair hoje? Porque você tá ali, né? Equilibrando. Então tá todos os pratos estão, a profissão, a casa, o filho, o marido, tá tudo ali, os pratinhos, tudo. Mas você não dá conta de tudo o tempo todo. E teve um outro vídeo que eu assisti, que eu não lembro agora quem foi, que falou, foi você que falou. Será? Foi alguma coisa sobre psicologia também, profissão e vida, que a partir do momento que você integra, né, a profissão com a sua vida, você consegue mensurar a hora de parar também. Foi quando o vídeo com Bia. Foi. Isso daí eu achei muito interessante. Porque a gente tem mania de compartimentalizar as coisas, né? Então, profissão, casa e tal. E a partir do momento que você... A partir do momento que você integra tudo... Ó, podcast. Tô usando aqui, ó. Eu gostei muito, muito mesmo. Fez total sentido pra mim. Que bom. Tá vendo? Assistam, viu? Tá vendo? Faz sentido, gente, ó. Gostei. Muito a informação ficou aqui, mas não lembrava. Eu lembrei agora. Tá ótimo. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava desacelerar? Existiu esse momento? Existiu quando eu tive Arthur. Sempre fui muito workaholic, tipo assim. Pé no acelerador. Sai da frente que eu tô passando. Minha mãe diz que eu sou despirocada, meu marido também fala às vezes. Por quê? Porque eu, na faculdade, fazendo projeto de iniciação científica, monitora, você tinha ainda rede social que você tinha que dar conta ali, né? Rede social, que era trabalho. As minhas cachorras eram blogueiras. Isso! Então assim, eu sempre fui muito assim. Então eu tava terminando a faculdade, fazendo pós de cirurgia em São Paulo, fazendo uma pós online, atendendo em 5 clínicas ao mesmo tempo. Caraca, amiga. Eu sempre fui muito assim. E eu sinto falta. Sim. Mas eu acho que isso é hormonal, da questão da adrenalina, do estar ali o tempo inteiro. Mas faz mal. Se ele ficar ligado no 320 o tempo todo.
Então eu comecei a realmente passar mal. A última pergunta aqui do Conversa Sem Coleira. Complete a frase. Trabalhar no universo Pet Vet é desafiador, mas vale a pena por quê? Porque foi o que eu escolhi pra vida. Porque faz sentido, foi o meu propósito de vida. Eu nasci pra isso. Hoje eu não consigo pensar em fazer outra coisa, se não for trabalhar com a veterinária. Lógico que tem alguns momentos na vida que a gente para pra repensar, né? Que a gente fala, ai meu Deus, acho que eu vou fazer outra coisa da minha vida, mas aí perde o propósito. Sim. E eu acho que não dá pra viver sem propósito. Perde a cor, né? Tudo que você olha já não tem a mesma cor. Não né? faz sentido. É. Tudo que eu paro pra pensar em fazer que não for na veterinária, eu perco o sentido de vida. E não dá pra viver sem sentido. Ai, amiga, que lindo. Porque com meio a tantos desafios, a tantas questões que a veterinária traz, principalmente para duas áreas, acho que são as áreas principais, a clínica e a comercial, que traz muito senso de responsabilidade, né? Sim. Porque na clínica são vidas e na comercial é a sua vida ali, né? Se você não bate meta, você é uma estatística, você só tira ela, bota outro que faça. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa agora que realmente eu acho que faz sentido total na área comercial. Eu não sei se eu saberia trabalhar numa empresa que eu não confio. Porque a publicidade, ela é suja. Sim. Eu sou publicitária, eu posso falar, tá? Eu tenho um lugar de fala. A gente, enquanto publicitária, a gente quer vender. Então, assim, é difícil você vender algo que não faz bem, que não faz sentido e tal. Então, eu não sei se eu conseguiria. Você literalmente veste a camisa, Eu né? visto. Minhas cachorras comem a ração que eu vendo desde que elas se entendem por gente. Então, assim, não sei se eu saberia trabalhar com outra marca, por exemplo. Entendi. Tem outras diversas no mercado que são boas, não vou falar mal, mas... Você nasceu pra estar onde você está hoje, tipo assim, né? Faz sentido Faz pra sentido, mim. faz total sentido. Real, oficial. Real. E não é porque eu tô com a camisa não, viu, gente? É porque faz sentido mesmo.